Olá pessoal, meu nome é Lisete e o vídeo de hoje vai ser aleatório. Vamos começar. Bem, todos sabem que minha mãe hoje, ela tem a doença do Alzheimer e muitas coisas da memória dela já estão se esvaindo, estão se dissipando. Até mesmo as coisas do passado começaram a sumir da mente dela. De vez em quando eu converso com ela algumas coisas do que aconteceu no passado dela, só para poder trabalhar um pouco mais a mente, não deixar apagar de vez. E eu percebi algumas falhas. Eu fico preocupada porque na minha família todas as pessoas, praticamente todas as pessoas ligadas diretamente à família Ribeiro tiveram e tem Alzheimer. A minha tia, irmã do meu pai, tem Alzheimer. O meu pai teve Alzheimer. A minha mãe tem Alzheimer. O pai do meu pai teve Alzheimer. E dentre outros que eu não sei, porque como eles moram lá em Recife e eu aqui no Rio de Janeiro, o contato é praticamente nulo, a gente quase não consegue se falar. E eu gostaria de saber um pouco mais do passado, saber um pouco mais da minha família, quem tem essa doença por lá, para a gente ver o grau de familiares que tem essa doença e a gente chegar pelo menos a nos preocupar de começar a se tratar, de ficar de olho nos sinais, coisa desse gênero. Eu não sei porque eu comecei dessa forma, mas é justamente porque, como minha mãe está esquecendo algumas coisas e eu não sei mais aonde buscar informações, bom, eu queria falar uma situação que aconteceu há muitos anos atrás com a minha mãe, do qual eu passei a minha infância toda e a minha adolescência toda me lembrando disso, dessas coisas que ela me passou, que ela me contou. Quem sabe, né? Eu ainda não tive tempo de revirar os documentos que estavam na casa do meu pai para ver se eu encontro uma certidão de nascimento de uma pessoa que eu não cheguei a conhecer, mas eu gostaria muito de ter conhecido. Gostaria muito de ter vivido ao lado dessa pessoa. Minha irmã. A minha mãe contava quando criança e na minha adolescência que ela, 2 anos depois, se eu não me engano, do meu nascimento, ela engravidou e teve uma gestação de 8 meses da minha irmã, que nasceu prematura, com 8 meses, por causa de um incêndio que teve na empresa que meu pai trabalhava. E consequência disso, desse incêndio, minha mãe ficou tão nervosa que entrou em trabalho de parto. Segundo a minha mãe, ela teve um neném. Ela ouviu o choro, mas não teve oportunidade de olhar para o rostinho da filha. Os médicos que estavam fazendo o parto dela, ou enfermeira, eu não sei detalhes, claro, mas pelo que ela me contou, eles enrolaram a neném e saíram com o bebê. Parece que meu pai estava presente, então ela entrou em trabalho de parto, alguém deve ter chamado ele para ir ao hospital com ela, ou encontrar ela no hospital. Eu calculo isso, porque ele estava lá. Tanto que ele confirmou que viu o bebê saindo enroladinho, ele tentou ver o bebê e ninguém mostrou. Saíram com o bebê. A minha mãe até hoje diz que aquela criança não faleceu e foi dado como morta. Eles falaram para ela que a criança nasceu morta. Ela ouviu o bebê chorar. Era muito fácil enganar 2 pessoas que veio do interior de Pernambuco, pessoas totalmente desinformadas, pessoas totalmente inseguras, estavam tentando viver aqui no Rio de Janeiro e ela diz que sente no fundo do coração que aquela criança estava viva e levaram ela. Quando entregaram o caixão para o meu pai, entregaram o caixão fechado, lacrado. Vamos lá, vamos dizer que essa história realmente seja verdade, que realmente tem uma coisa errada. Poderiam ter posto um tijolo, alguma coisa pesada dentro do caixão. Ou até mesmo o corpo de uma criança que não era da minha mãe. Vocês entendem? Eu me lembro de ter crescido conversando, brincando com uma criança, uma amiga imaginária, a minha irmã. Eu cresci convencida daquilo que minha mãe me dizia, que a minha irmã não havia morrido, que ela estaria em algum lugar.
Então toda vez que eu brincava com minhas bonecas, eu sempre brinquei sozinha, eu não tinha ninguém para brincar. E minha mãe também não deixava eu sair para fazer amizade com outras menininhas, vizinhos. Eu era muito trancada dentro de casa, isolada, eu não tinha amigos. Os únicos amigos que eu vinha ter foi com 7 anos de idade na escola, que eu fiquei abobalhada, porque é a primeira vez que eu vi crianças diferentes, que não fossem meus irmãos. E nos momentos que eu brincava sozinha, de boneca, coisa que meus irmãos não brincavam, eu estava sempre conversando com uma menina. E essa menina, na minha cabeça, era minha irmã. Eu brincava de escola com minha irmã, eu brincava de boneca com minha irmã, eu brincava de tudo. Tudo que eu tinha que brincar, que ninguém estava participando, era a minha irmã que estava ali presente, na minha cabecinha. E essa semana me deu esse estalo, me deu uma lembrança do que a minha mãe falava. Será mesmo? Será que naquela época, eu não vou dizer que seja diferente, eu acho que em todas as épocas existem pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas que podem fazer mal a você e as pessoas que você ama. Mas será? Será que realmente raptaram a criança da minha mãe? Minha mãe e meu pai eram tipo Jeca, sabe? Aquelas pessoas do mato, que têm medo de tudo, que não confia em ninguém, que não sabe falar direito, se expressar, que não conhecia a maldade, não tinha malícia, totalmente inocentes, sem maldade alguma. Se um médico que ela estava confiando ali a sua própria vida e a vida do seu filho chegasse para ela e falasse como aconteceu, seu bebê morreu, ela ia acreditar. Ela, tipo assim, ela aceitou porque foi um médico que falou pra ela, foi alguém que estava cuidando dela. Mas quando ela chegou em casa, ela começou a bater no mesmo teclado sempre. Tanto que eu carreguei isso por muito tempo na minha lembrança, que a criança não havia morrido, a criança estava viva. Eu vou procurar nos documentos que eu trouxe lá da casa dos meus pais, se eu encontro essa certidão de óbito do bebê. Será que eu tenho uma irmã que nasceu em 1971, aqui no Rio de Janeiro, que pode estar viva em outra família? É um caso a se pensar. Baseado no documento que eu vou mostrar para vocês, se alguém souber de alguma coisa, se alguém... Vai que, né? Vai que a gente tem sorte. Pessoal, eu realmente queria um dia poder falar isso para vocês, desabafar essa pequena parte da minha história, do meu passado, da minha infância e do passado da minha família. Queria desabafar porque por muito, muito tempo isso ficou aqui, ó, martelando na minha cabeça. E por acaso hoje eu me lembrei disso, que possivelmente eu tenho uma irmã por aí, em algum lugar desse mundo enorme. Pode estar no Brasil, pode estar em outro lugar. Em algum lugar deste mundo eu posso ter uma irmã. E se por acaso ela estiver assistindo, eu sei que ela não sabe de nada, o amor entre almas, sabe? E eu quero falar pra você que eu sempre te amei, tá, maninha? Nádia. Tchau. Você lembra da tua filha que você falou que nasceu morta? Lembro. Ela nasceu morta mesmo ou nasceu? Você viu o corpinho? Tá muito torturando aquele cara. Tá muito torturando aquele cara. Que cara? Aquele que diz que ele é assim como um fiscal. Você viu ela nascendo? Viram mais cedo já. Quando você foi para o hospital, você teve ela com 9 meses certinho ou nasceu prematura? 9 meses. 9 meses certinho? E por que ela nasceu morta? Eu não sei. Esqueceu? Foi muita gente no enterro dela. Muita gente no enterro do bebê? Dela. Da sua filha? Qual era o nome dela? Sabia? Qual foi o hospital? Veio aqui mesmo. Aqui mesmo onde? Lá do outro lado. Do outro lado? Na certidão eu vi que ela foi em Piedade. Na certidão eu vi Piedade. O neném se mexia com as pessoas aqui. E eu só fui tudo olhar. Aí tu chegou lá com contração, né? Sentindo as dores.
Aí teve neném. Saiu normal e saiu, ela chorou? Você ouviu ela chorar? Não vi chorar. Ouviu chorar? Então ela não nasceu morta. Foi o que disseram lá, né? Foi o que disseram lá. Não nasci morta. Quem te disse? O médico? Não, não, aquela gente que foi pra ali. Você chegou a ver ela? Pegou ela no colo? Porque não deu, não. Eles não te deram? Não. Ué, mas não era o teu direito de ver? Se tivesse de perto, mas de pegar, não. E ela tava chorando. Tava Então ela tava viva. ali se mexendo toda. Então ela tava viva. Como é que eles falaram que ela tava morta? Muita gente acreditou, né? E você não brigou? Não correu atrás? Não falou não? Tá morta não? Porque eu vi ela não se mexendo, vi ela chorando. Olha, isso o pessoal tá ali mesmo. Não corria atrás, não. Ali mesmo. Meu pai não resolveu isso? Aceitou que ela morreu? Se você acabou de falar que você viu ela chorar e se mexer? E, E por que meu pai deixou eles levarem o corpinho dela, se ela estava viva? assim, E ficou por isso. ou né? Não é como morta. O nome dela ia ser Nádia. Por que Nádia? A gente botou. Ia ser duas meninas, né? Eu e ela. O grande dela Não, o cabelo não era grande, que era no bebê. estava grande. O meu era cabelo grande. Já tá misturando as coisas. Era um bebê, não podia ter cabelo grande. Isso foi uma sepultura aqui. Foi aqui no Rio de Janeiro mesmo. Botaram ela lá dentro. Depois botaram lá na Unicaixa. Acabou. Acabou. Não disse assim, não. É.